Me chamo Antônio Rafael, sou biomédico esteta e voltamos dessa vez com um tema que também é de interesse de muita gente que decide começar a empreender na área da saúde, que é a parte da ozonioterapia. Mais especificamente, a ozonioterapia focada na área da estética e também tem algumas vertentes, como tratamento de dores musculares. E para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe o nosso convidado, o Dr. Maurício, que vai se apresentar, falar um pouco da ozonioterapia e como é essa jornada dele empreendendo nessa área. Bom dia, gente. Então, primeiramente, claro, agradecendo ao convite do Antônio Rafael, né, que está com esse projeto incrível, trazendo profissionais que estão nessa mesma rotina de empreendimento, trabalhando em diferentes áreas, e a minha é a área da ozonoterapia, né? Ultimamente eu tenho dado uma atenção especial para essa condição de trabalho, que é o profissional que trabalha com ozonoterapia. Então, eu sou biomédico esteta, assim como o Rafael. Sou habilitado como ozonoterapeuta, tenho mestrado em biologia parasitária, especialização em biologia básica e avançada e mais algumas outras habilitações, mas hoje a gente vai falar mesmo especificamente da ozonoterapia. E aí, você poderia falar um pouquinho para a gente como é que começou essa sua jornada? O que te motivou a começar na parte da ozonioterapia? Bom, na realidade, durante a graduação, né, eu sempre tive um contato muito grande com a área do fisiculturismo, da musculação, de outras atividades esportivas, né, envolvendo a atividade física. E desde então eu sempre consegui abstrair muito conhecimento dessas áreas e hoje, como profissional no ramo da estética e como terapeuta que utiliza o ozônio como ferramenta, eu trago essa possibilidade de tratamento justamente para essa realidade, né? Atendendo atletas de fisiculturismo, atendendo profissionais de diferentes áreas esportivas, profissionais de futebol, futsal, voleibol, handebol, enfim. Qualquer pessoa que esteja inserida no ramo da alta performance e precise de um suporte adequado no manejo de algum tipo de lesão que eventualmente possa se configurar no decorrer desse percurso, e eu consigo, através da ozonoterapia, entregar um recurso terapêutico para esse paciente que de fato oferece uma resolutividade. Uma ferramenta que de fato eu posso utilizar para favorecer a recuperação desse profissional, desse atleta, que sem dúvida alguma vai precisar em algum momento tratar alguma lesão. Seja uma lesão de articulação, seja uma lesão muscular, seja uma condição patológica, como é o caso de pacientes que sofrem de diabetes. Em todas essas condições é possível incrementar e aprimorar a vida e a saúde dessa pessoa através da ozonoterapia. Realmente a ozonioterapia é uma área que está em grande ascensão, né? E agora recentemente que a gente conseguiu as resoluções para que a gente possa trabalhar, não tão recente, mas 2020 para cá, mais ou menos. em questões assim de outras áreas que já trabalham com essa parte há muito tempo, é recente para a gente. E eu venho vendo que há muitas possibilidades de tratamento de dores, de doenças, na área estética. Qual é a parte que o biomédico esteta pode estar atuando e o que ele não é permitido de estar fazendo? Bom, primeiro é importante ressaltar que não é realmente necessário que o biomédico ele tenha uma especialização em biomedicina estética para utilizar, né, a ozonoterapia como recurso. Claro que se ele quiser utilizar o ozônio como uma ferramenta para tratamento estético, é de fundamental importância que ele consiga compreender os mecanismos fisiopatológicos das possíveis afecções estéticas que ele quer tratar. Mas ele pode se habilitar como ozonoterapeuta sem necessariamente ter uma especialização em biomedicina estética para atender como ozonoterapeuta. O fato é que a ferramenta que é a ozonoterapia, o ozônio, ela é uma ferramenta muito versátil. Então, em virtude dessa versatilidade, é possível encaixar ela não só como um recurso para tratamento de uma única patologia, mas sim como uma forma de melhorar e maximizar os resultados de todas as ferramentas que você possa utilizar na biomedicina estética. Então, se você vai fazer
uma aplicação de enzima, por exemplo, você pode melhorar essa função, essa atividade, encaixando a ozonoterapia em algum momento durante o protocolo enzimático desse paciente. Claro que você não vai aplicar os dois juntos, mas você pode utilizar ele como um recurso que vai maximizar o resultado. E isso se aplica para qualquer outra conduta profissional que o biomédico esteta possa eventualmente tomar, né, no manejo de algum paciente que ele queira atender. Então é importante levar em consideração que o ozônio ele não é uma ferramenta que trabalha só. Você pode, claro, como é o meu caso, utilizar ele de maneira isolada para tratamento de lesão, mas você também pode aprimorar as ferramentas que você utiliza através da biomedicina estética com a ozonoterapia. Então, tanto isoladamente como em conjunto com outras terapias, você oferece ali um tratamento mais completo e um tratamento mais efetivo para o paciente, até mesmo na condução de algum tipo de intercorrência que eventualmente possa se manifestar, né? Então, se você tem ali algum processo infeccioso, por exemplo, você tem aí a opção de utilizar os óleos ozonizados, a água ozonizada, que tem um potencial antimicrobiano muito poderoso, né? Não agride a pele, não agride o tecido, mas você consegue eliminar qualquer tipo de patógeno que possa se configurar como uma ameaça para a conduta terapêutica que você está tomando ali. Então, o Rafael, que é referência em microagulhamento, ele sem dúvida alguma vai se beneficiar muito com a utilização da água ozonizada antes e depois do procedimento que ele possa fazer. Isso porque você anula qualquer possibilidade de infecção durante o procedimento. Então, se ele tem a ozonoterapia como um recurso na clínica, inevitavelmente ele garante para o paciente que não há nenhuma possibilidade de haver infecção cruzada ou contaminação cruzada dentro do ambiente de trabalho dele, porque ele utilizou essa ferramenta. Então, também é uma maneira de validar a segurança que ele vai entregar no procedimento que ele vai estar fazendo aqui no consultório. Eu percebi que a gente começou a falar muito sobre ozonoterapia e a parte da especialização, só que a gente esqueceu de mencionar o que é o ozônio, o que é essa ferramenta, como ela funciona, como é que ela foi descoberta, a forma dela de aplicação dos pacientes. Bom, vamos falar primeiro da forma, né, do que é de fato o ozônio. Então, o ozônio é o oxigênio no seu formato triatômico. Então, o oxigênio você encontra ele que é o resultado da união de duas moléculas de oxigênio no seu estado molecular, né? Então, você tem ali o O2, que é o oxigênio que nós respiramos. Já o ozônio é um oxigênio com um incremento a mais, né, de outra molécula de oxigênio, que acontece ali em virtude de um processo de ionização dessa molécula. Isso acontece dentro do equipamento. Então, o equipamento ele tem a tecnologia responsável pela ozonização, pela ionização dessa molécula de oxigênio que vai então se transformar no ozônio. O ozônio, diferente do oxigênio, ele já tem características oxidantes. Então, trata-se de uma molécula com propriedades semelhantes à de um radical livre. E isso é de fundamental importância para determinar quais serão as vias de aplicação. Então, como ele me perguntou aqui, né, o que é o ozônio e quais as vias de aplicação? Isso vai depender da dose que você vai utilizar de ozônio para as mais diversas condutas que você queira, né, implementar. O fato é que o ozônio ele foi descoberto há mais de 100 anos, né? Já é uma terapia estudada há bastante tempo, com uma produção muito grande de artigos científicos no mundo todo, né? Então você tem aí a implementação dessa terapia de forma mais enfática em alguns países do que em outros. Mas o fato é que essa já é uma terapia muito bem estudada, muito bem elucidada, inclusive com autores muito conhecidos no mundo todo. Inclusive a gente destaca aqui o Dr. Velho Boxe, que acaba sendo um dos principais difusores de conhecimento a nível mundial a respeito da ozonoterapia, do que é o ozônio,
mas sem dúvida alguma essa é uma molécula que oferece uma segurança muito grande, porque o ozônio ele também é produzido pelo nosso próprio sistema imunológico. Em virtude disso, você tem essa segurança por se tratar de algo que não vai em momento algum oferecer a possibilidade de uma reação alérgica, por exemplo, tá? E isso se deve às características da própria molécula. Então, quando você fala de ozônio, você sabe que ele tem um potencial oxidativo, né? É uma molécula oxidante. E isso é basicamente a principal característica que confere a essa molécula a capacidade terapêutica dela. Perfeito? Uma coisa que vale a pena mencionar é que para trabalhar dentro da ozonioterapia, né, como ozonioterapeuta, isso o Maurício pode até complementar, é que não é necessário você também abrir o seu próprio consultório e começar a trabalhar sozinho, porque a gente é maluco mesmo. Mas existe a possibilidade sim até de biomédico e outras áreas estarem atuando dentro do SUS na parte das terapias integrativas e complementares. Eu estou correto? Exatamente, exatamente. Então, na realidade, esse é um recurso que foi principalmente liberado em termos de legislação para ser utilizado como terapia integrativa no SUS, né? Então, o Ministério da Saúde reconhece essa terapia como uma das práticas integrativas e complementares, e isso é justamente para que você tenha um leque maior de terapias disponíveis com o intuito de desafogar o Sistema Único de Saúde, né? Então, você tem o SUS como sendo o provedor de saúde a nível nacional e você tem as terapias integrativas como uma maneira de diminuir a demanda que esse sistema tem para determinados tipos de tratamento, de agravos. Então, por exemplo, a ozonioterapia, ela é uma terapia hoje aqui no Brasil muito utilizada para manutenção, né, e para condução do tratamento de feridas do pé diabético. Esse é apenas um dos exemplos, mas acaba sendo um dos principais, porque a diabetes já é uma comorbidade com uma prevalência muito grande no nosso país. E em virtude disso, é natural que você encontre muitos pacientes com condições patológicas relacionadas a essa comorbidade. Uma delas é justamente o desenvolvimento de feridas nos pés. E essas feridas elas não cicatrizam com facilidade. Então, uma opção terapêutica muito eficiente, muito efetiva e segura na manutenção e na condução dessas condições patológicas é justamente a ozonoterapia, tá? Outra coisa que vale a gente mencionar aqui no vídeo é que, por se tratar de uma terapia muito nova, existem poucos profissionais, principalmente aqui na nossa região, que oferecem esse tipo de serviço. Uhum. E uma dúvida que muita gente tem, que é comum do ser humano, é se já é uma forma de trabalho rentável que dá para sobreviver somente disso. Perfeito. Bom, a realidade é que, como é uma terapia já muito bem conhecida pela ciência, mas que foi implementada recentemente, né, pelos conselhos de classe, de biomedicina, de fisioterapia, de enfermagem, de farmácia, existe ainda uma necessidade muito grande de que o profissional ele tenha a capacidade de desmistificar toda e qualquer dúvida que eventualmente os pacientes tragam para dentro do consultório. Então, o ozônio, ele, embora seja uma ferramenta muito boa para trabalhar, ainda é uma ferramenta com uma gama muito grande de dúvidas em relação ao que ela é, e isso acaba sendo uma das causas de eu estar aqui hoje sendo convidado pelo Rafael para falar um pouco de como é, né, que funciona. Mas, assim, em termos de rentabilidade, a ozonoterapia ela acaba sendo uma maneira de você ter a possibilidade de entregar uma terapia com alto grau de segurança e de efetividade no seu consultório, na sua clínica, mas que depende única e exclusivamente, praticamente, da tua capacidade de compreensão de como ela funciona, né? Você não precisa gastar com produtos demasiadamente caros para trabalhar com ozônio, você vai gastar com um equipamento que é caro,
mas o equipamento ele vai se pagando conforme você vai tendo uma demanda para entregar esse tipo de terapia no seu consultório ou na sua clínica. O fato é que, para mim, hoje, como eu me especializei e me especializo dia após dia, estudo dia após dia essa terapia, eu tento colocar ela como sendo o carro-chefe do meu consultório, né? Para qualquer tipo de conduta que eu vá tomar, seja para tratamento de uma queda capilar de cabelo, por exemplo, ou então se eu quiser tratar uma estria, gordura localizada, né, eu coloco o ozônio como sendo o recurso principal responsável pelo meu resultado, né, no final do tratamento. Mas compensa do ponto de vista financeiro se você tiver domínio de como essa ferramenta funciona. Até porque haverão dúvidas a todo momento e é de fundamental importância que você tenha capacidade como profissional de transmitir segurança para o seu paciente. Isso é o que há de mais importante para quem quer empreender no ramo da ozonoterapia, porque não é algo que é simples de entender. Você precisa realmente ter a capacidade de abstrair conhecimento e transmitir esse entendimento de forma simples e prática para o seu paciente ter segurança de que aquilo ali é uma ferramenta viável, é uma ferramenta autorizada, né, para a sua utilização, não é algo fora da caixinha, pelo contrário, já é uma terapia que existe há mais de 100 anos e isso só não é sabido pela imensa maioria das pessoas, porque, sem dúvida alguma, como é uma forma de tratar doenças utilizando uma molécula que não pode ser patenteada pela indústria farmacêutica, isso acaba não sendo uma maneira rentável para essa indústria, né, de expandir esse entendimento para as pessoas. Agora, todo mundo sabe o que é um anti-inflamatório, mas quase ninguém sabe o que é a ozonoterapia, o que é o ozônio, embora o ozônio também tenha essa propriedade anti-inflamatória. O fato é que o que realmente impede essa capilaridade de entendimento pela grande maioria das pessoas é justamente essa briga com a indústria farmacêutica, né? O ozônio ele é, sem dúvida alguma, um recurso de fundamental importância no manejo de qualquer condição patológica. Hoje, dia 30 de janeiro de 2023, já foram catalogados mais de 350 tipos diferentes de doenças que podem ser tratados com ozônio como recurso complementar. Então, é importante pontuar que o ozônio como recurso complementar não substitui a terapia principal, não substitui a conduta principal, não substitui o uso de um antibiótico, por exemplo. Mas, sem dúvida alguma, será uma terapia que vai oferecer ainda mais qualidade de vida para o paciente durante o tratamento. Para a gente estar encerrando esse vídeo com chave de ouro, para quem deseja começar nessa área, você falou que para que a pessoa tenha uma rentabilidade bacana, para que ela possa estar sobrevivendo somente daquilo, é necessário, obviamente, que ela tenha muitos conhecimentos e saiba adquirir esses conhecimentos. Você poderia explicar aqui para a gente quais áreas são os pilares da ozonoterapia, tipo anatomia, fisiologia, bioquímica, são essas áreas ou tem outras? Perfeito. Bom, primeiro ponto, né? A gente começa pelas matérias basilares para a compreensão de como o organismo vai responder, né, à presença do ozônio no tecido, por exemplo. Então, para que isso possa ser possível, para que você consiga realmente compreender isso, eu considero que é fundamental que você compreenda ali como a fisiologia do corpo funciona como um todo, né? Como que os hormônios são produzidos, como os órgãos trabalham. E aí, depois disso, você vai para o que é fundamental. Então, bioquímica e imunologia caminham juntas nesse processo de compreensão de como o ozônio realmente interage com o tecido e com as moléculas desse tecido. Tá? A bioquímica ela é basicamente a principal matéria que você, como profissional, precisa dominar para entender como que as reações bioquímicas que acontecem naquele tecido podem ser ou não positivas para aquele tratamento que você quer fazer.
Então, a compreensão do que é o fenômeno bioquímico que ocorre durante o tratamento é fundamental. Já no caso da imunologia, eu como um profissional que me especializei em imunologia por gostar muito dessa matéria, por ter sempre uma curiosidade muito grande para compreender o que é a imunologia do nosso organismo, como é que ela se dá, o ozônio ele depende completa e exclusivamente do sistema imunológico para atuar gerando benefícios para o organismo. Então, saber como o sistema imune trabalha, né, e de que maneira esse sistema depende do restante dos outros sistemas, é muito importante para que você possa oferecer o tratamento para o seu paciente, mas com a máxima segurança. Até porque não há nenhuma possibilidade de você entregar uma conduta terapêutica para um paciente que tem algum tipo de distúrbio imunológico sem compreender adequadamente quais são esses distúrbios e como isso implica na resposta do sistema imune daquele paciente naquela condição que você quer tratar. Um outro ponto aqui é que o ozônio ele tem contraindicações e compreender essas contraindicações, sejam elas absolutas ou então contraindicações relativas, para que você consiga saber interpretar se aquela pessoa pode ou não passar por um tratamento com ozônio, é importante que você realmente consiga abstrair conhecimento de todas essas áreas. Então, bioquímica, imunologia, fisiologia, né? São aspectos básicos para que você de fato possa entregar um tratamento para o seu paciente com segurança e excelência, tá? E para finalizar, claro, eu como tendo sido um profissional que após ser egresso, né, da minha instituição de ensino fui imediatamente fazer mestrado, isso me permitiu a habilidade de conseguir alcançar qualquer tipo de conhecimento utilizando as bases de dados principais, né? Ler artigos científicos, compreender o que é um artigo científico e como ele te traz a informação é um outro ponto que vai te permitir ser referência na tua atuação profissional com o ozônio, porque a todo momento saem artigos novos, artigos atualizados, artigos de revisão, meta-análise, e todos esses artigos eles trazem uma riqueza muito grande de informação. Mas para que você consiga ter acesso a essas informações, primeiro é necessário que você saiba onde encontrá-las. E é justamente esse o ponto principal que eu coloco aqui como sendo a chave de ouro para qualquer profissional realmente se destacar no mercado de trabalho como ozonoterapeuta. É você realmente saber encontrar informação, saber onde elas estão, como aquele artigo te traz aquela chave que está faltando na tua conduta terapêutica e implementar aquilo na tua rotina de trabalho, tá? Não é simples lidar com o mercado de trabalho com um profissional ozonoterapeuta. Você está ali a todo momento se colocando à prova, né? Se aquela terapia de fato vai entregar resultado ou não, se o teu paciente vai perder peso, se ele vai realmente conseguir ter um efeito em relação à diminuição da dor, à melhora de alguma lesão que porventura ele queira tratar. Então, assim, você só consegue se manter no mercado como ozonoterapeuta se você souber resolver os problemas com os quais você quer trabalhar com essa ferramenta. Então, para que isso seja possível, tudo o que eu acabei de dizer é de fundamental importância. Perfeito? Excelente explicação, foi quase uma aula. Pegando o gancho, né, desse último assunto, eu gostaria de anunciar que a gente está lançando um curso também de ozonoterapia focado na área da estética. A gente ainda vai trazer mais informações como tá, mas fiquem no aguardo que logo em breve vocês vão ter mais informações. Exatamente, galera. Assim, eu e o Rafael, a gente tem tido um esforço monumental para trazer para vocês o que nós, como profissionais da área, conseguimos adquirir de conhecimento, né? E aí, por isso, nós estamos construindo esse curso juntos para conseguir complementar o entendimento que talvez vocês tenham ou não e aumentar esse time de profissionais, porque é um mercado que carece de profissionais. Eu digo isso porque eu sou um profissional que hoje
basicamente trabalho única e exclusivamente com ozonoterapia, utilizo outros recursos de eletroterapia, como radiofrequência, jato de plasma, mas hoje eu considero que o ozônio, ele sem dúvida, é a ferramenta mais útil e efetiva no contexto não só da biomedicina estética, mas no contexto da condição terapêutica mesmo, né, que você pode ter. E a gente quer fazer esse curso para justamente trazer esse entendimento para vocês, para que vocês que estão acompanhando o nosso trabalho através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, né, do canal do Rafael aqui com esses vídeos, para que vocês entendam que existe um mundo, um universo além daquele que a gente já sabe que existe durante a graduação, que é a análise clínica, a imaginologia, a reperfusão. Muitas dessas são atuações profissionais fundamentais, claro, para a manutenção da camada profissional, né, da saúde do nosso país, do nosso estado. Mas o ozonoterapeuta, ele também se configura como um profissional de fundamental importância, né? Se não fosse assim, eu não estava nem aqui falando com vocês. Então, o fato é que é muito importante que talvez todos vocês que estejam acompanhando esse curso possam participar do nosso workshop, dos nossos cursos que a gente vai ministrar aqui, para que vocês tenham esse contato com profissionais que já estão se inserindo pouco a pouco na área e trazendo para vocês como tem sido essa experiência. Se eu tivesse tido essa oportunidade durante a graduação, por exemplo, certamente o meu percurso profissional teria sido um pouco menos oneroso, laboroso, né, e cansativo e desgastante, como foi quando eu tive que me configurar como um biomédico analista clínico durante o meu mestrado. Então, se vocês puderem aprender uma terapia que dê a vocês uma liberdade maior, sem dúvida isso vai trazer muito benefício, não só para a caminhada de vocês, mas para a população em geral. Eu gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. Realmente, Realmente foram informações muito valiosas para quem tem interesse nessa área, até para quem não conhece, já fica sabendo, já fala para os familiares, olha, existe um tratamento ali legal. E é isso. Eu gostaria de agradecer novamente. Eu vou deixar aí na descrição dos vídeos as minhas redes sociais e as redes sociais do Maurício, para quem quiser seguir ele, acompanhar um pouco mais do trabalho. E fica aí a sugestão, caso vocês queiram indicar novos temas e queiram ouvir outros assuntos aqui no nosso canal.